Bom dia! Que Deus abençoe essa tua quarta-feira. Chegamos aí já na metade da semana, né? Que nós sejamos iluminados pela graça de Deus para fazer as melhores escolhas e cumprir a cada dia, dar um passo em direção ao propósito, aquilo que Deus nos formou para ser, né? Esse é o desejo do coração de Deus, que a gente conheça Ele, e à medida que a gente conhece a Deus, a gente passa a se conhecer também. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe, né, para o que nós viemos, qual que é a nossa missão aqui nessa terra. Nós temos sim uma missão aqui nessa terra. Amém? Alô? Nossa, agora eu não tô lembrando quem que é do perfil. A Nena, tudo bem? Bom dia para vocês. Vamos continuar aqui a leitura? Ó, a Bíblia que a Nena me deu, ó, obrigada, linda. Eu gosto muito dessa versão NVI. Oi, Rose, tudo bem? A Bíblia ela tem várias versões, mas o contexto sempre fica em torno da mesma coisa, não deve mudar, né? Eu só não gosto muito daquela versão, a nova tradução na linguagem de hoje. Aquela eu vejo que dá uma divergênciazinha assim, no contexto daquilo que está sendo falado. Mas essa NVI, nova versão internacional, ela é bem próxima do original, assim, e ao mesmo tempo traz uma linguagem mais atualizada, fácil de ler. Então eu recomendo, se você ainda não leu toda a tua Bíblia aí, procure essa versão NVI que vai ficar bem mais fácil para compreender. Oi, Ana, bom dia, tudo bem? Então hoje nós vamos ler o capítulo 11 de Romanos, né? As instruções que Paulo está dando, explicando ali a respeito dos judeus, do povo escolhido por Deus, né? Porque toda a salvação veio pelos judeus. Jesus é descendência dos judeus. E a gente às vezes tem a ideia de um Jesus romano, né? Mas não, Jesus era judeu, da descendência de Judá, né? Por isso que veio esse nome judeu. Mas são os israelitas, nada da descendência de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó gerou ali as 12 tribos de Israel. E Deus mudou o nome dele para Israel, né? Por isso que ficou conhecido como o povo de Israel, por conta desse encontro com Deus que Jacó teve. E engraçado isso, né? Cada vez que eles tinham um encontro com Deus, Deus mudava o nome deles. Abrão, né, se passou a ser Abraão. Jacó, Israel, Paulo, né? Tinha, qual que era? O Saulo, que depois Deus mudou o nome dele para Paulo. O nome é muito importante, ele tem um significado para Deus, né? O teu nome não é por acaso. Às vezes tem mania, né? Eu não gosto do meu nome. Pode saber que Deus escolheu esse nome para você e tem muito a ver com o propósito que ele tem para você, né? E o meu nome, eu nunca nem tinha buscado o significado dele. Um dia eu fui num retiro. Ali eles me falaram que eu na adolescência, que eu achava tão bonito, né? Luciana, né? Parecia que era um nome assim mais alegre do que Luciane. A gente sempre invoca com alguma coisinha, né? E Luciane vem de luz, né? Aquele que ilumina. Então procure o significado do teu nome, dá uma sondadinha lá para você ver como nada é por acaso. Deus sabe o propósito que tem para você, né? O que ele tem te chamado para fazer. E aquilo que geralmente arde no nosso coração, um desejo de ajudar, de fazer, sempre o nosso propósito está ligado ao servir a outras pessoas. Deus não nos fez para viver isolado, né? Nós dependemos uns dos outros. Se você for ver, cada característica que uma pessoa tem, o outro precisa, né? E vice-versa. Então nós precisamos uns dos outros. Deus nos fez para viver em comunhão. E quando a gente vive dentro dessa comunhão, dentro do amor de Deus, a gente cresce, porque aquilo que um tem, né, abençoa a vida daquele que não tem, e é uma troca, e nessa troca a gente sempre vai crescendo e vai aprendendo, né? A Ana está respondendo ali, tudo bem? Como você está desde ontem? Tô bem, Ana. Ontem a gente fez a primeira live, meu Deus, foi tudo truncado. Olha, fiquei bem chateada porque eu não tinha preparado algo diferente e não foi bem da forma como eu gostaria, né? Mas passou. Então a gente tem que olhar daqui para frente. Sobre o dia de ontem, não tenho ação nenhuma, não tenho como voltar atrás, não tenho como fazer de novo, né? Mas eu posso fazer melhor hoje. Então esse é o recado. E interessante, ó,
que eu peguei essa Bíblia aqui e tinha um papel aqui dentro, ó, uma cartinha de um curso que eu estava fazendo de leitura de livros, né? A gente faz um encontro semanal para ler o livro, um livro cristão, e trocar ideias com as mulheres, assim, muito gostoso. É Book Team, né? De time do livro. Procura aí no Instagram, siga, acompanhe lá, é muito bacana, gente. A gente cresce demais, são mulheres extraordinárias que fazem parte desse projeto, né? E elas abençoam mulheres. Oi, Nice, beijo pra você. E ali tem vários momentos assim que a gente começa a ver o agir de Deus na vida da gente, o quanto ele é real, o quanto ele é pontual, o quanto ele olha para você, para aquilo que você está pensando. Deus está lá no céu, né? Eu vivi boa parte da minha vida achando assim, né? Pai nosso que está aí no céu. Parece que Deus estava tão distante que ele não ia se envolver com as coisas que estavam aqui no meu dia a dia. E não, Deus se importa com você. Deus se importa com aquilo que você está passando. Deus conhece aquilo que você está pensando. Ele conhece teu coração e principalmente ele conhece o potencial que ele colocou dentro de você. Às vezes nem você conhece. A gente está aí, às vezes, esmagado pelas circunstâncias, pelas coisas que estão nos acontecendo, mas a palavra fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Então, espera no Senhor que a tua hora vai chegar, né? Você vai alcançar tudo aquilo que Deus tem proposto para você se você continuar andando com Ele. Ele vai te direcionando. E as coisas que te sucederem vai ser para moldar o teu caráter, vai ser para endireitar os teus caminhos, vai ser para quebrar alguns muros que você construiu na direção errada. Mas Deus vai fazer. A palavra diz que Deus é fiel, né? E aí, a hora que eu abri a Bíblia, daí eu achei esse papelzinho, né? E esse papelzinho é muito aleatório. Assim, elas escrevem várias cartinhas e deixam lá. E aí, quando vem esse dia do encontro, elas vão entregando uma para cada um que está ali no encontro, aleatoriamente. Ninguém sabe o que está escrito ali, para quem que vai, nada, né? E para mim veio essa cartinha. E diz assim, ó, filha amada, recebe para você também, que nada é por acaso. Nada é por acaso, absolutamente nada. Tudo Deus tem um propósito. Tudo. Até, às vezes você entrou aqui nessa live só porque estava acesinho lá, uma luzinha, num perfil que você nem sabe qual é, né? E clicou. E de repente Deus começa a falar ao teu coração, porque Deus usa todas as coisas, Deus move todas as coisas para nos abençoar, para se aproximar de nós. E a alegria do Senhor é quando a gente corresponde a isso. Quando a gente se deixa, né, ser moldado por Ele, ser direcionado por Ele, porque aí Ele sabe que a gente vai encontrar a verdadeira felicidade e essa vida abundante que Ele preparou para cada um de nós. Jesus falou isso no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 10. Né? João 10, 10, bem facinho de a gente lembrar. Ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, a missão de Jesus, ele falou, ele escolheu vir para esse mundo, porque Jesus sempre existiu, né? João explica bem no comecinho do capítulo do evangelho dele, que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, Jesus estava com Deus, estava tudo bem, obrigado. De repente, ele aceitou essa missão de se fazer homem para falar conosco de uma forma que a gente pudesse compreender. Escolheu passar pela cruz para expiar o pecado da humanidade e trazer de novo uma reconciliação nossa para com Deus. E ele fez tudo isso para que a gente tivesse uma vida abundante. É isso que ele disse. Eu vim para isso. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Vou ler a cartinha, né? Recebe aí para você também essa cartinha. Não tem nome, não tem nada. Filha amada. Logo após a travessia do Mar Vermelho, Moisés estendeu a mão sobre o mar e ele se voltou ao seu lugar. Moisés sabia que tão importante quanto abrir o mar é fechar o mar. Deus confiou a você o poder para abrir e fechar ciclos. Aprenda a colocar um ponto final. Deixe o passado no passado e siga em paz. Que lindo, né? Quem que precisava ouvir isso hoje? Também.
Às vezes fica remoendo, né, as coisas que passaram, as coisas que não foram da forma como você queria. E Deus tem algo novo. A palavra fala assim: eis que faço nova todas as coisas. Deus faz novo todas as coisas. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Tem um outro versículo que fala exatamente isso. Então, todos os dias nós temos a oportunidade de experimentar a graça e o favor de Deus. Que nós estejamos abertos para isso. Amém, Nice! Ai, que bom. Deus é lindo demais, né? Deus, Ele é cuidadoso, Ele é amoroso, Ele se importa conosco. Deus se importa com você. Então, vamos começar? Vamos ler um pouquinho? Não vamos terminar, né? Porque é longo esse capítulo 11, mas vamos ler um pouquinho, adiantar aqui esse trecho de Romanos. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram seus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Aqui Paulo fazendo uma citação ali do trecho de Isaías e dizendo ali para os judeus que mesmo que eles não reconhecessem que Jesus era o Senhor, o Messias que eles estavam esperando, aquele que todos os profetas falaram, que Davi falou a respeito, e eles estavam esperando um homem de guerra, porque nesse período que Jesus nasceu, o povo de Israel estava sob o domínio de Roma. Então eles estavam sofrendo aquela opressão, eles já não tinham ali a liberdade da pátria deles, já tinha tantas coisas já tinham acontecido, eles já tinham passado por um exílio, né? Voltaram de novo, mas continuaram vivendo ali na dependência daqueles domínios que tinha na época. Tanto que eles tinham um imperador sobre a nação deles, mas eles deviam obediência ao Supremo Imperador de Roma, né? Então eles esperavam que o Messias viesse para resgatá-lo. Oi, Kátia! A Kátia, Pastor Cabral, um abraço para vocês. Deus abençoe. E Jesus não veio para isso. Quando eles pressionavam Jesus, né? Já faz alguma coisa, tira a gente dessa situação. E Jesus falava assim: o meu reino não é desse mundo. Não é desse mundo. Eu não tô aqui para isso, né? A minha luta não é contra a carne e sangue, como Paulo explicou pra gente. Então tem diferença entre aquilo que você espera e aquilo que Deus está fazendo. A Bíblia fala assim que os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos caminhos. Às vezes a gente não compreende nada do que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo, Ele está cumprindo um propósito muito maior do que os nossos pensamentos conseguem alcançar. E tudo que a gente precisa fazer é descansar. Davi falava isso: deleita-se no Senhor e Ele concederá todo o desejo do teu coração. Deleitar é muito mais do que descansar. É como se você fosse descansar assim, né? Com as pernas pro ar, assim, descansar mesmo. E esquecer das coisas que estão te oprimindo, sabendo que tem um Deus que cuida de você, né? Todos os dias. Então, esse... Tchau, pai. Vai com Deus. Amém. Você também, bom trabalho. E esse Deus que cuida de nós todos os dias. Ele não deixa faltar nada. A gente olha assim, né? Eu estava lá na chácara, agora estão em obra lá no condomínio, daí eu não estou tendo como ficar lá. Tá? Então, eu tô aqui na mãe e logo vou para uma casa que eu aluguei lá no centro de São José. E ali eles estão fazendo aquelas reformas, estão abrindo rua, a reforma não, uma estrutura, né, no condomínio, e tirando aquelas árvores, e eu sofri tanto com cada árvore daquela. Tem uma cena assim que eu vi, aquela árvore derrubada, e o bem-te-vi em cima do galho caído, olhando assim para o nada. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Como é que eles vão viver? Como é que eles vão se virar? Sabe, me deu uma tristeza de ver os bichinhos ali. Parecia que eles estavam sem rumo agora, parecia que eles não tinham mais onde morar, que eles não tinham mais onde comer, onde ficar. E aí, sabe, meu Deus, se Deus cuida,
dos passarinhos. Deus vai direcionar cada um deles para outro lugar. Deus vai dar alimento, Deus vai guardar eles, vai cuidar, eles vão fazer outros ninhos, né? Quanto mais, como Jesus falou, se Deus cuida dos passarinhos, quanto mais Ele vai cuidar de você, que é feito à imagem e semelhança dEle, né? Muito mais Ele vai cuidar de você. Então descansa no Senhor. Descansa no Senhor, Lu, Celários. Beijo pra você, Gilsone. Que saudade, Gilsone. Então é o deleitar-se no Senhor. Como Davi falava, né? Deleitar. Descansa. Põe os pés para cima, né? Fica tranquilo. Porque Jesus te ama e Ele está cuidando de você todos os dias. Ele sabe daquilo que você precisa, né? Vamos continuar então. Louvado seja Deus. Nem sei onde que a gente parou aqui. Nós estávamos lendo ali a citação de Isaías, né? Que Paulo está fazendo aqui nesse capítulo 11, versículo 3. Senhor, né? Entre aspas ali. Mataram os seus profetas e derrubaram os seus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Vou explicar um pouquinho esse texto. Baal era os deuses adorados pelo paganismo da época lá de Elias, né? E aqui Paulo está citando esse trecho do livro de Elias para dizer assim, da mesma forma que tem aqueles judeus aqui que não aceitaram ainda Jesus como Messias, tem um remanescente, tem um povo escolhido ali que vai ter os ouvidos abertos para levar adiante a palavra do Senhor, até que aqueles abram também os seus olhos e venham ao conhecimento da graça de Deus, que não é pelas obras, não é pelo cumprimento da lei. O tempo todo eles estavam ali se esforçando para cumprir todas aquelas ordenanças que Moisés deixou. Mas a própria palavra dizia que ao homem era impossível cumprir toda a lei, e se tropeçasse em uma única lei daquela, seria condenado por todas as outras. Então, Deus criou a lei para mostrar ao homem que ele precisava seguir aquilo que era reto, como Paulo explicou nos capítulos anteriores aqui. Se não existisse a lei, não teria como saber a força do pecado. O pecado foi evidenciado por conta da lei, mas a lei serviu como um guia, um norte, um direcionamento, mas não era possível ainda ter uma comunhão plena com Deus por meio da lei. Então Deus guiou o homem até chegar ao cumprimento de toda a lei em Jesus Cristo, né? Jesus falou isso. Eu não vim para anular a lei, mas para cumpri-la. Então em Jesus está todo o cumprimento daquilo que Deus prometeu lá atrás, que através de Abraão, nele, seriam benditas todas as nações da terra. No 9, assim também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Graça quer dizer favor imerecido. Então, se Deus nos alcançou pela sua imensa graça, por um favor que a gente não merecia, nós somos pecadores, nós somos destituídos da presença de Deus por conta do pecado, mas pela graça, por esse favor imerecido dele, ele traçou ali todo um plano de redenção por meio de Jesus Cristo, e hoje nós temos acesso a Deus. No 7, quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos os obtiveram, os demais foram endurecidos, como está escrito. Então ele está dizendo aqui, né, que todo Israel não alcançou aquilo que eles esperavam, que era a vinda do Messias. Eles almejavam muito isso, por conta de tanto sofrimento que eles estavam passando, eles almejavam muito que viesse um Salvador, um libertador para o povo. Mas eles não compreenderam a missão de Jesus e eles não o aceitaram. Mas ainda assim teve alguns remanescentes ali, alguns escolhidos dentro do povo que tiveram seus olhos iluminados para dar continuidade à palavra do Senhor, como Paulo, né? Paulo, os apóstolos e tantas outras pessoas ali que seguiram a Jesus naquela época e que fizeram disseminar a palavra dele, que é que nós conhecemos hoje, né? Pela graça do Senhor. No 8,
ele faz uma outra citação da palavra, né? Como está escrito: Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para que não visse, ouvidos para que não ouvisse, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço de armadilha e pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-lhe os olhos para que não consigam ver e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Então, Deus obscureceu, né, o entendimento daquele povo escolhido para que eu e você fôssemos alcançados. Porque se todo o povo, se Deus viesse apenas para os judeus e eles viessem ao conhecimento do Senhor, todo o resto da humanidade estaria condenada, né? A melhor explicação que eu posso dar a respeito disso é uma sala de aula, né? Se você, vamos supor, que é aplicada uma prova ali a todos os alunos lá, 40 alunos recebem a mesma prova e todos tiram nota baixa. Todos são reprovados, todos pecaram, né? Aquele professor, ele tem que refazer aquela prova, por lei, tem que refazer, porque foi mal compreendido ali pelos alunos e ele vai ter que repetir aquilo ali e vai ter que dar uma chance para todos os outros alcançarem essa meta. Agora, se um aluno tirasse 10 nessa sala, acertasse todas as questões, aí todos os outros estariam condenados, porque não precisa mais aplicar outra prova, porque se um foi capaz de entender, os outros também teriam a mesma capacidade. Então, Deus obscureceu o entendimento daqueles que iam tirar 10 nessa prova da salvação, para que nós tivéssemos uma segunda chance de conhecer ao Senhor. Por isso, é esse obscurecimento do entendimento do povo judeu, para que eles fiquem adormecidos aí, aguardando ainda a vinda do Messias, enquanto o evangelho é disseminado a todas as nações. E eu e você tenhamos essa chance de conhecer o Deus que se manifestou lá atrás para esse povo amado de Israel, que está passando por tantas dores, tantos sofrimentos, né? E a palavra diz: orai por Israel. Então, ore pela paz de Israel, a palavra diz, né? Então a gente precisa orar pela paz de Israel. Clame pela paz de Israel, para que o favor de Deus os alcance, para que a paz seja restabelecida sobre essa nação, porque nós somos muito gratos a eles por ter se manifestado através deles a graça do Senhor nas nossas vidas. E assim eles também serão alcançados no dia preparado pelo Senhor, o dia em que o Evangelho for anunciado a todas as nações, né? Aí será o dia do juízo, o dia do fim, e eles serão escolhidos e levados pelo Senhor também. Eles também serão salvos, né? Será que dá tempo da gente ler mais um pouquinho? Nem sei que horas são, gente. Tá? Vamos ler só mais um trechinho. No 11, né? Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significa a sua plenitude, né? Ele valorizando ali o conhecimento que o povo de Israel tem acerca de Deus. A hora que chegar mais o conhecimento por meio de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, a plenitude do conhecimento dele será ainda mais superior. É isso que ele está dizendo, né? Estou falando a vocês, gentios. Agora ele falando aos gentios, não às pessoas educadas, mas às pessoas que não conheciam a Deus como o povo de Israel conhecia. Aqueles que não são descendência direta ali, né? Na época em que Paulo está falando. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu espírito, em meu próprio povo, e salvar algum deles, né? Ele, citando a mesma coisa que a palavra diz, que o povo de Israel ficaria enciumado quando visse as outras nações pagãs, né, que não conheciam a Deus, servindo o mesmo Deus que eles e de uma forma tão plena. E o ministério de Paulo era esse, anunciar a palavra para aqueles que não eram judeus. No 15 ele diz, né? Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos?
Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também serão santos. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertada entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos, né? Então, ele dizendo assim, não olhe para o povo judeu, né, para os israelitas que não conhecem a Jesus com desprezo, porque se você que não conhece ao Deus verdadeiro ainda, está conhecendo agora por meio de Jesus, é um galho de uma oliveira brava enxertada na oliveira verdadeira, para dar fruto, quanto mais eles que já fazem parte da oliveira verdadeira, né? Isso que ele está dizendo, nós temos que amar esse povo, amar esse povo. Deus ama o povo de Israel. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Está certo, eles foram, porém, cortados devido à incredulidade. Você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois Deus não poupa os ramos naturais, também não poupará a você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Ele repetindo e falando e repetindo. O quanto a misericórdia de Deus alcança a todos aqueles que se voltam a Ele, independente de gentil, independente de judeu, a graça e o favor de Deus é para todos aqueles que creem e declaram pela sua boca que Jesus é o Senhor, como a gente viu ontem no capítulo 10. Paramos por aqui, amanhã a gente continua ali no versículo 25 e vamos até o finalzinho aqui desse capítulo 11. Que Deus abençoe aí grandemente seu dia, né? Que você tenha os seus olhos iluminados pela graça do Senhor, que olhe o mundo com os olhos dele, com as lentes dele, porque tudo muda quando a gente deixa olhar as coisas à nossa volta pela lente do Senhor. O amor prevalece e a gente consegue compreender coisas que a nossa mente natural não entende. Beijo, até amanhã, se Deus quiser, estamos aqui de novo.